Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. O castigo no inferno será eterno? Este vídeo é uma resposta aos aniquilacionistas, aqueles que acreditam que a alma morre, que o inferno é um lugar de aniquilamento, não é um lugar de castigo eterno, como ensina o Adventismo e outros grupos mais por aí. A eternidade no céu será eterna, quanto a isso temos certeza, ou seja, eterno somente para o justo, mas não para o ímpio na visão deles. Mas, no meu ver, e no ver da maioria, biblicamente falando, com certeza o castigo no inferno será eterno. Eu vou refutar nesse vídeo os aniquilacionistas, citando as passagens usadas por eles, que são fáceis de refutar quando você faz uma boa análise bíblica. Então eu vou à primeira refutação para provar que o castigo será eterno. Aqueles que acreditam que o castigo no inferno não será eterno, eles dizem que não é justo um pecador que pecou por 70 anos sofrer a mesma punição que o diabo que peca desde o início de sua queda, há milhares e milhares de anos. Esse é um dos argumentos mais citados, até por professores aí, adventistas do YouTube. Eles mesmos dizem que o castigo será proporcional ao grau de pecado que a pessoa cometeu aqui na Terra. Mas eu vou usar este mesmo argumento para dizer que Deus não é injusto e um pecador que pecou por 70 anos sofrerá menos que o diabo. O castigo no inferno realmente será proporcional ao grau de pecado que a pessoa cometeu na terra. Quanto a isto, sim, mas será eterno. Vamos provar. Então, claro que não é justo sofrer a mesma pena, o mesmo grau de sofrimento que o diabo. É falta de análise bíblica, por isso que eles citam isso aí. Isaías 14, versos 14 e 15. Vamos ler para provar. Se referindo ao diabo, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Veja bem, ao mais profundo do abismo, a pior parte. Então realmente o castigo será proporcional conforme ensina. Em Lucas 12, versos 47 e 48, lá diz que aquele que soube a vontade de Deus e não fez, será castigado com muito mais açoites do que aquele que não soube. Realmente é proporcional. E o diabo, que foi o maior de todos os pecadores, ficará no pior lugar, mas será eterno o castigo. Mateus 25, verso 41 diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, os aniquilacionistas olham apenas para o amor de Deus. Deus é amor, mas se esquecem que ele também é justiça. Deus é amor, mas é justiça. Ele virá tomando vingança contra os que não obedecem a Deus. Deus sempre executou juízo. Juízo, Sodoma e Gomorra foi destruído, o dilúvio, os cananeus e outros mais. Outro argumento usado por eles é a questão de Sodoma e Gomorra, onde em Judas, verso 7, veja aí na sua tela. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Veja que diz que Sodoma sofreu a pena do fogo eterno. Então eles pegam este eterno para argumentar o seguinte. Eles dizem: por acaso os sodomitas estão queimando até hoje, nesse fogo eterno? O fogo que os queimou está aceso até hoje? Não está. É este o argumento descontextualizado e sem fazer uma análise mais ampla em outras passagens bíblicas.
para chegar à conclusão e à definição do assunto. Não é pegar um texto ou um versículo isolado e formalizar ali uma heresia, como eles fazem, como o Adventismo e outros fazem. Então é muito fácil de refutar essa questão. Eles usam a citação fogo eterno do versículo para desfazer a existência do castigo eterno no inferno. Então eles dizem que Sodoma e Gomorra foram destruídos e não estão queimando até hoje. Então por que o versículo de Judas diz fogo eterno, que foram condenados ao fogo eterno, sendo que não estão mais queimando? É só fazer uma pequena análise bíblica e facilmente chegaremos à resposta. O castigo que os sodomitas, que os de Sodoma sofreram, foi o castigo físico terreno, não é o castigo na eternidade. Foi um castigo terreno, da mesma forma que a geração do dilúvio sofreram o castigo das águas, e o castigo de Sodoma foi o fogo. Mas ambos sofreram o castigo físico terreno aqui na terra. Todos estes um dia sofrerão a pena do fogo eterno no inferno, tanto os de Sodoma e Gomorra, como os do dilúvio, e todos os ímpios de todos os tempos. Preste bem atenção. O juízo que os de Sodoma sofreram foi terreno. Não encerram por aí. Veja o que Jesus disse para seus discípulos acerca daqueles que não o recebessem em suas casas. Leia na sua tela, Mateus 10, verso 14 e 15. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá no futuro, veja que diz no tempo futuro, menos rigor para o país de Sodoma do que para aquela cidade. Haverá, indica que eles sofrerão o juízo. Haverá menos rigor para os de Sodoma no tempo futuro. Isso indica que eles passarão pelo juízo final. No juízo final sofrerão a sentença do fogo eterno. Veja que Jesus disse, no juízo haverá menos rigor para os de Sodoma. Esse juízo foi terreno. Esse fogo ali não foi eterno, foi o fogo do juízo terreno. O Adventismo não sabe interpretar a Bíblia, nem ele e nem aqueles que defendem a mesma crença que a deles. Outro texto usado por eles é que a pessoa só passará a ser imortal quando comer da árvore da vida, lá no céu. E eles citam Apocalipse 2, verso 7. Este argumento é muito citado pelos professores adventistas do YouTube, principalmente aquele um que não vou dizer o nome. É muito citado por ele, mas este argumento é fraco e falso. Não resiste uma análise bíblica. Paulo nos ensinou de forma categórica que a pessoa receberá um corpo imortal no momento da ressurreição e não quando estiver no céu. A pessoa vai entrar no céu com o corpo transformado, imortal. Vamos ler 1 Coríntios 15, versos 52 ao 54. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja, receberá um corpo incorruptível e imortal quando ressuscitar, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isso que é mortal se revista da imortalidade. Viu só? E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A pessoa receberá um corpo mortal na ressurreição, e não quando comer da árvore da vida, como ensinam por aí. A árvore da vida no céu é para a saúde das nações. Lá não diz que a pessoa vai ficar imortal quando comer dela, não. Isso é uma história adventista, não caia nessa não. Uma pergunta que eles não sabem responder é a seguinte:
Se somente os justos receberão corpos imortais, então como os perdidos irão ressuscitar com seus corpos que temos hoje, como nós, os nossos corpos fracos que temos hoje, como que irão suportar o fogo por muito tempo? Como? Né? Ninguém aguenta. Uma pessoa cair no fogo, morre queimada em poucos minutos, ela morre. Como que eles suportarão ficar anos e anos queimando com esse corpo físico de hoje? Não terá que ter alguma transformação? E eles não sabem responder. Para encerrar o vídeo, vamos fazer aqui um rastreamento aqui, Apocalipse 19 e verso 20. Aqui cai por terra, de uma vez por todas, essa crença que o castigo no inferno não será eterno. Em Apocalipse 19, verso 20, diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo antes do milênio. No capítulo 20, verso 1 ao 3, diz que o diabo passará o milênio amarrado e depois do milênio será lançado no lago de fogo. Vamos ler. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Apocalipse 20, verso 10. Note que 1000 anos se passaram e veja que o anticristo e o falso profeta ainda estavam lá. Veja que eu disse que o anticristo e o falso profeta será lançado antes do milênio. Após o milênio, o diabo será lançado e o anticristo e o falso profeta ainda estavam vivos lá. Se o inferno é um lugar de aniquilamento, então por que ainda não foram aniquilados? Quanto tempo leva para ser aniquilado? Quanto tempo ainda falta, pois está escrito que serão atormentados para todo sempre? Quanto tempo ainda falta para o suposto aniquilamento? Agora, para encerrar mesmo, Mateus 25, verso 46. Só uma pergunta para eles. Deixa eu ler aqui. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Veja bem, no mesmo versículo, os ímpios vão para o tormento eterno e os justos para a vida eterna. Veja que o eterno, no mesmo versículo, é citado para justo e ímpios. Então, por que vocês dizem eterno para o justo é para sempre e para o ímpio não é para sempre? Por quê? Quem foi que ensinou isso para vocês? Além de Ellen White, quem mais que ensinou? Né? Os professores do YouTube? Daniel capítulo 12, verso 2 fala a mesma coisa. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja que no mesmo versículo diz que os justos vão para a vida eterna, os justos ressuscitarão para a vida eterna, e os ímpios para o castigo e vergonha eterna, desprezo eterno. Por que o eterno aqui do justo é para sempre e o eterno do ímpio não é para sempre? Por quê? Qual o corpo que eles irão ressuscitar? Se não vão ressuscitar com o corpo preparado para ser queimado? Por quanto tempo irão resistir se queimando? Desde que o anticristo e o falso profeta queimaram por 1000 anos e ainda continuariam queimando. Quanto tempo leva? Essa doutrina, né, ensinada pelo Adventismo e outras religiões, Testemunhas de Jeová, que tem a Testemunha de Jeová é um pouquinho diferente do ensino adventismo, que eu não vou entrar no assunto porque não é o caso aqui, não é o assunto, né? Mas, além de Ellen White e os professores do YouTube, quem mais que ensinou para vocês? Então, isso é uma farsa, não acreditem nisso não. É isso aí, se você gostou, clique em gostei, se ficar alguma dúvida, pergunte aí embaixo, até porque o vídeo foi curto. Pergunta aí embaixo que eu responderei conforme a minha disponibilidade. E até o próximo.